Bom dia, segundo ano, tudo bem? E aí, vamos para mais uma aula de ciências? Vamos lá, peguem um caderno base de vocês, né? Lápis e borracha. E hoje a gente vai fazer algumas atividades diferentes sobre o que a gente tem estudado. Então vamos lá, pega o caderno base de vocês. Vamos lá para a página 37. Vocês lembram já que a Pro falou sobre a noite, a tarde e o dia, manhã, a tarde e a noite, né? Então, eu quero que vocês olhando para essas figuras aí, nós temos duas figuras. Eu quero que vocês olhem para elas e pintem somente, apenas, né? Uma figura. E qual vai ser a figura que vocês vão pintar? A figura que representa a noite. O que representa a noite? A lua, as estrelas ou o sol? Aí eu quero que vocês pintem. A gente vai para a atividade 6, que também tem a ver com os períodos do dia, né? Que nós temos 3 períodos. Então, vocês vão marcar um X, qual dos 2 períodos que vocês realizam a atividade. Vocês vão marcar nesse quadrado do lado, nesse retângulo do lado, e depois vocês vão colorir os 2 desenhos. Eu quero ver os desenhos bem coloridos, hein? Porque eu sei que vocês sabem pintar muito bem. Essa atividade é a atividade 6 da página 38. Aí agora a gente vai ler um textinho e a Pro vai voltar a conversar com você sobre um assunto que a gente já conversou. Vamos lá? O movimento do Sol e as sombras. Durante o dia, com o movimento aparente do Sol, as sombras também se movimentam. Ao longo de um dia, a sombra é máxima no nascer e no pôr do sol, e mínima ao meio-dia. Isso explica as diferenças do tamanho das sombras no decorrer da manhã, do dia ao meio-dia. De manhã, a sombra é maior, ao meio-dia ela diminui e à tarde ela fica mais comprida, devido à posição do sol. Então, o que a Pro vai falar para vocês? Tudo depende da posição do sol, né? A Pro já falou que a Terra, ela dá uma volta no Sol e ela dá uma volta nela mesma. Então, toda vez que um objeto é colocado em frente à luz do Sol, ou qualquer fonte de luz, esse objeto, ele bloqueia a luz e atrás dele aparece a sombra. Sem luz nessa região, aquela sombra que aparece quando o sol está batendo no objeto, é chamado de sombra, tá bem? Então, olha aí, eu coloquei uma menininha. De um lado, quando o sol bate, ela está em pé. Quase não aparece sombra. Quando o sol está em cima dela, aparece uma sombra pouca. Depois, quando o sol vai para o outro lado, olha aí, a sombra aumenta mais um pouco. Vocês não entenderam? Então tá, vamos lá. Olha aqui. Olha o sol batendo na casa, a sombra que a casa faz. Olha o sol batendo na cerca, a sombra que a cerca faz. O sol batendo na pedra, na árvore. Então, no momento que o sol bate, o lado que o sol tá, bate no objeto, ou no ser vivo, não sei, em qualquer situação, aparece a sombra. Olha ali, tem um menininho parado. A sombra tá batendo, né? A luz tá batendo nele. E o que acontece? Olha ali, ó. Do outro lado, aparece a sombra dele. Olha aqui, durante o dia, com o movimento do sol, as sombras também se movimentam. Olha lá. A primeira imagem lá em cima mostra o sol quando ele está nascendo. Então, quando ele nasce, bate na árvore e aparece a sombra. Ao meio-dia, a sombra está em cima da árvore. Então, o que acontece? O sol está em cima da árvore. O que acontece? A sombra vai para frente. Quando ele se põe em outro lugar, a sombra muda de lugar também. Então, as sombras, elas se movimentam conforme a luz do sol, ou a luz, né? E olha ali, ali em cima, a foto, novamente, né? Da luz do sol que nasce do lado leste, ela bate de um lado, a sombra vai para outro. No meio, o sol
bate em cima da árvore, então a sombra vai para frente. Depois, quando o sol se põe, a luz do sol bate no lado oeste e a sombra vai para o outro lado. Ó, a figura dos menininhos, a mesma coisa. Então, a sombra sempre é do lado diferente de onde o sol está batendo, ou a luz está batendo. Olha aqui, a Terra, ela gira em torno de si mesma. Esse movimento que a Terra faz é chamado rotação. Então, toda vez que ela está se movimentando, o lado que o sol bate é dia, o outro lado é noite, porque tem sombra, não tem luz do sol, né? Então, esse movimento é responsável pelos dias e noites, também pelo movimento do sol. Olha ali, olha o menininho. A mesma coisa que a Pro ter falado para vocês. Ó, de manhã o sol bate, a sombra vai para outro lado. De meio-dia o sol bate, a sombra ou vai para frente do menininho, né? Ou não aparece. À tarde o sol bate, vai pro outro lado. Então, vamos lá fazer a atividade da página 39? Ó, por que as sombras se movimentam? O que vocês entenderam disso? E explique as diferenças do tamanho da sombra. Vocês notaram? Quando o sol nasce, ao meio-dia, e quando o sol se põe. Essas são nossas atividades de hoje. A Pro vai enviar umas atividades online para vocês fazerem e eu aguardo no meu privado. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem para a Pro, tá bem? Beijo!